Êxodo 32, no versículo 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Quantos conhecem esse texto? Quantos sabem aqui do que o texto está falando? Nós estamos em Êxodo, então nós estamos aqui numa transição do povo de Deus. Né? Se a gente for olhar o início dessa transição, a gente vai lembrar lá do início da história, em Gênesis, quando o homem e a mulher tinham uma aliança com Deus, e essa aliança foi quebrada. Aí a gente vai lá para o capítulo 6, no versículo 7, que diz assim: e eu vos tomarei, isso é Deus falando, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E as levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Então aqui Deus faz uma nova aliança. O homem e a mulher se corromperam no paraíso, né? Entrou o pecado, nos afastou de Deus, e a gente está tentando levar essa vida até hoje, né? Glória a Deus por Jesus que veio novamente nos religar ao Senhor. Mas após o pecado, Deus aqui deu uma nova chance, aqui Deus está fazendo uma nova aliança. É como se fosse um novo Éden. Quando o povo estava no Egito, o povo estava lá preso por 400 anos, né? Acho que todo mundo se lembra da história, né? Até José, daí do José do Egito foi esquecido, e ali o povo começou a se multiplicar no Egito, e ali o faraó olhou assim para eles e falou: opa, esse povo está crescendo aqui, daqui a pouco eles são mais que a gente e vão tomar conta do pedaço, não vamos deixar não. E aí começaram a escravizá-los. E aí veio Moisés, a gente conhece a história de Moisés, espero que todos conheçam, mas eu não vou contar a história de Moisés aqui, senão vai ficar muito longo. Mas o que aconteceu é que Deus fez uma nova aliança. Deus fez uma nova aliança, Deus tirou o povo do Egito, tirou eles das garras do faraó, que simbolizava Satanás. Quando a gente olha hoje e fala vou sair do Egito, vou, né, sair das mãos de faraó, é como se a gente estivesse falando: vou sair do inferno, né, vou sair das garras de Satanás. Porque é essa a visão que nós temos hoje a respeito, a analogia que fazemos hoje. E quando Moisés tirou o povo do Egito e levou para o deserto, eles passaram por situações de ver o poder de Deus, de ver a glória de Deus. Porque quando eles estavam fugindo, além das pragas, que todos ficaram sabendo, e que foi visível a todo o Egito, além de tudo isso, Deus mostrando o seu poder. Quando eles estavam fugindo, ainda houve a abertura do Mar Vermelho. Você pode se imaginar num lugar correndo lá dos bandidos, de repente Deus abre o mar para você passar, e quando o seu inimigo vai passar, opa, eles vão aí tudo afogado. Aí quando a gente sai de lá, sai cheio de fé, né? Tô cheio de fé. Mas daqui a pouquinho parece que a gente tem amnésia. Não sei, gente, o que acontece com a gente, mas parece que a gente tem amnésia, né? Porque a gente esquece todo o bem que Deus fez pra gente, e a gente começa a ver os problemas. Porque de repente eles chegaram num lugar, vão tomar uma água, a água é amarga. Ah, não, peraí, Moisés, você me tirou do Egito, já vim tomar água amarga aqui. Você me tirou do Egito, que eu era escravo, né? Que eu era escravo, que eu quase não comia, que eu trabalhava que nem um louco. Você me tirou de lá para vir tomar água amarga, porque eu tô morrendo de sede aqui.
Né? Primeiro eles iam morrer afogados no mar. Depois eles iam morrer de sede lá no rio lá das águas amargas de Mara. Gente, cadê Deus, né? A gente fica assim, esquecemos de tudo que Deus fez. Deus, né? Será que Deus não podia dar uma aguinha doce depois daquela água amarga, né? Será que ninguém podia pensar nisso? Mas faz parte de nós. Infelizmente, a gente não está falando aqui, gente, parece que o povo era idiota, né? Parece que o povo era idiota. Eles não viam o que Deus tinha feito e para eles ficarem reclamando tanto de tanta coisa. Daqui a pouco estavam reclamando, mas eu só como maná. Eu não gosto de só comer maná aqui. Eu quero comer carne, eu quero comer cebola. Eu quero comer cebola. Daí Deus, olha, gente, Deus é Deus. Porque se fosse eu, eles estavam comendo cebola até hoje. Aliás, hoje a gente só comia cebola. Mas quer cebola? 50 de cebola. Só comia cebola daí. Mas Deus é Deus. Mas Deus é Deus. Quanta misericórdia a gente vê em Deus. E o que a gente encontra no povo é só o povo reclamando. O que a gente encontra é o povo reclamando. E de repente, quando está aqui... Aliás, gente, só para a gente lembrar, tá? O povo foi para o deserto para ir para a terra prometida, ok? Eles iam para a terra prometida. Da onde eles estavam no deserto até a terra prometida, seria tipo assim, uns 50 dias andando. Quanto tempo eles demoraram no deserto? 40 anos. Por que eles demoraram 40 anos? Desobediência, rebeldia, murmuração, falta de gratidão. Porque a gente olha os problemas que a gente está vivendo. Quando chega o dia mau, a gente está lá no dia das vacas gordas, a gente está tudo bem, a gente vai para a praia todo final de semana, né? A gente faz churrasco, a gente chama todo mundo para vir em casa, a gente faz aquela festa, tá tudo bem. Mas quando chega o dia mau na nossa casa, cadê Deus? Oh, meu Deus, cadê o Senhor? Você esqueceu de mim. Ninguém? Aqui não, né? Só acontece só na minha igreja. Aqui não acontece não, né? Pois é. E esse povo estava nessa vibe. E para não mudar muito a história, então Moisés sobe do monte para falar com Deus, lá ele passa 40 dias. Aí esse povo impaciente, vendo que Moisés não voltava do monte, aí eles falam assim, ó, Arão, é o seguinte, você faz aí um Deus para a gente adorar, porque ó, Moisés foi embora, a gente não tem mais Deus não. Faz lá uma estátua para a gente adorar. Daí quando a gente olha para isso, a gente fala, o quê? Como assim? A gente faz igualzinho. É como se só estivesse repetindo a história. A gente faz igualzinho. Deus dá tudo novo pra gente. A gente tá lá, a gente tem a oportunidade todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu tenho a oportunidade, quando eu faço assim, ó. Respirei. Eu tenho a oportunidade que muitas pessoas que eu amo não têm mais. Muitas pessoas já se foram. Mas eu tenho essa oportunidade. Eu tenho a oportunidade, todo dia eu agradeço a Deus por isso, porque no meio do caminho eu também já errei muito. Então eu tenho a oportunidade todo dia de falar, Senhor, obrigado pela oportunidade de acertar hoje. De tentar ser um pouquinho melhor hoje. Porque ontem o negócio foi feio. Olha, ontem foi mesmo, eu estava contando até para a pastora, ontem o negócio foi feio mesmo. Ontem, Senhor, o negócio não estava tão bom. Eu quero ser melhor hoje, eu quero ter mais paciência hoje. Eu quero não perder a paciência hoje. Eu não quero pedir para fazer um bezerro aqui, eu não quero pedir para levantar um outro ídolo.
E quando a gente pensa que eles pediram para Arão ir lá montar outro ídolo, e Arão foi. Gente, pior de tudo, a gente pensa assim, eu falo assim, o pastor Tiago, olha, não, pastora Simone, o pastor Tiago subiu no monte, está demorando demais lá. Dá para fazer um outro Deus aí para a gente adorar? Porque parece que isso aqui não está dando certo, não. Aí, pastora Simone fala, vamos sim, todo mundo vai dando seus ourinhos aí, vamos fazer uma estátua. Parece demais, né, gente? E que deu na cabeça desse Arão. Mas a gente não está muito diferente, não. A gente não está muito diferente, a gente só não escancara. Mas a gente está lá tentando moldar um Deus que seja segundo o nosso coração. Em vez da gente estar pensando que nós temos que ser moldados conforme o coração de Deus, nós estamos tentando moldá-lo conforme nós queremos. E quem acha que eu estou falando bobagem, só dá uma olhadinha nas redes sociais, quando a gente começa a olhar e pastores querendo mudar a Bíblia. Quando a gente começa a olhar, as pessoas falando, não, mas você está muito religioso. Porque como assim você pode falar que isso é pecado? Não, isso é religiosidade. Se santidade se chama religiosidade, eu sou religiosa. Eu prefiro continuar religiosa, então. Mas eu acredito que nós vivemos numa vida de santidade. Deus não nos chama para menos do que isso. Deus não nos chama para a gente continuar vivendo como a gente vivia no Egito, não. Ele quer uma nova aliança, ele firmou uma nova aliança e falou, te dou outra oportunidade. Lá no Éden não deu certo, vamos começar tudo novo. E ele começou tudo de novo com a gente. Porque ele começou quando ele mandou Jesus para a terra, foi para nos religar com ele novamente. Porque a gente via que eles tiveram lá que fazer tabernáculo, fazer templo, o lugar santo dos santos. Eles tiveram que ir lá preparar tudo para fazer lá as ofertas, para eles terem contato com Deus, para um sacerdote entrar lá e falar com Deus, para depois trazer a mensagem. Aí Jesus veio. E quando Jesus veio, ele nos concedeu essa graça de nós termos livre acesso ao Santo dos Santos. Mas ainda assim não está bom, porque a gente quer continuar moldando um Deus novo aí, a gente quer continuar moldando as coisas conforme que a gente quer. Nós queremos o quê, afinal? A gente acha, não tem tanta necessidade assim, também precisa ficar só lendo Bíblia, né, gente? Peraí, eu tenho que viver minha vida, né? Eu vou ficar só lendo Bíblia agora? Então nós continuamos cometendo os mesmos erros. Passa ciclo, abre ciclo, fecha ciclo, começa um novo ciclo, fecha um novo ciclo e a gente continua do mesmo jeito. Que loucura foi essa? Com tanta experiência com Deus. Quem aqui já teve experiência com Deus? Quem já viveu milagre aqui? Quem já sentiu a presença de Deus arder dentro de você só conseguir chorar? Essa noite eu passei por Gente, eu tive tudo num dia só, tá? Eu tive um dia maravilhoso de manhã, à tarde teve um vendaval, e quando foi à noite eu fui pra vigília. Então, aí lá foi só, Deus! Foi tremendo. Foi tremendo. O que eu posso dizer para vocês é que Deus continua o mesmo. Continua se revelando àqueles que o buscam, independente de como foi o seu dia, independente se roubaram a sua paz ou não, você pode continuar se achegando a Ele, você pode continuar buscando a presença dEle, e Ele continua sendo o mesmo. Mas aqui esses homens fizeram lá, pediram para Arão, Arão fez lá esse bezerro de ouro. E a gente vê o povo errando tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo.
E a gente, quando a gente for olhar aqui a história, a gente vai ver que eles erraram de várias maneiras. Uma das maneiras que eles erraram também foi quando foi enviados espias para a Terra Prometida, enviado 12 homens. Daqueles 12 homens, 10 voltaram falando, não, lá é cheio de gigante, tá louco, cara, que eu vou lá tomar aquele lugar? De jeito nenhum, tô fora, eles vão me matar. Não vou não, daí botando medo, terror, pânico no povo. Mas Caleb e Josué chegaram e falaram assim, aquela terra é maravilhosa. O tamanho dos cachos de uva de lá são tremendos. Ele estava com a visão de Deus. É igual quando a gente olha para uma paisagem maravilhosa, a gente vê a criação que Deus fez ali. A gente consegue enxergar Deus, que às vezes olha assim, até quem conhece minhas publicações, às vezes eu estou lá na praia, eu só vejo aquele céuzão, aquele marzão, eu falei, vejo Deus. Mas tem gente que está vendo o calor, está muito quente, meu Deus do céu, isso aqui está muito quente. Nossa, mas essa areia tá, hein? Ai, meu Deus. Tem gente que só vê a parte ruim das coisas, mas tem gente que vê Deus. Então, o problema não está em Deus. O problema está em nós. O problema está no olhar que nós vemos as coisas. E nós vemos aqueles espias voltarem. E só Caleb e Josué disseram, essa terra é boa. Só eles viram com um olhar bom. Só eles tentaram colocar um gás para as pessoas, vamos para dentro, vamos lá, vamos sim, vamos em frente. Aí quando a gente termina aqui Êxodo, a gente vai começar o próximo capítulo, a gente começa com a história de Josué. Quem entrou na Terra Prometida? Josué e Caleb. Aquela geração que ficou 40 anos no deserto, não viu a Terra Prometida. Então foram os filhos, os netos, que viram a Terra Prometida. Daquela geração, só Josué e Caleb. E por que só eles? Acho que se a gente começa a olhar a história, a gente começa a compreender como é que funciona o mundo espiritual. Amém? A gente começa a compreender. E tudo começa novo. Começa um novo ciclo. Começa um novo ciclo. A gente vê que começa uma nova história. Eu falei depois de... Não é depois de Êxodo não, tá, gente? Êxodo, Números, Deuteronômio, tá? Depois que termina a lei, ali, toda a história da lei, Levíticos. Aí a gente vê Josué. E quando a gente vê Josué começando, o que Deus fala para Josué? Isso aí. Versículo 1 do livro de Josué. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos teus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Portanto, mulher, esforça-te, tem de bom ânimo. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Esforça-te, tem de bom ânimo. Está começando um novo ciclo, porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Fecha-se um ciclo hoje. E começa um novo ciclo. Não vamos esperar 1º de janeiro, não. Profeticamente,
Nós entramos hoje no novo ciclo, amém? E você tem uma ordem do Senhor. Você tem aqui Deus te dando caminho. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés lhe ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra é o nosso alicerce. Então, mulher, se você continuar pensando que você pode terminar um ciclo, começar outro ciclo, você pode terminar um ano, começar outro ano, achando que você pode deixar para segundo plano a palavra de Deus, a busca da palavra de Deus, quero te dizer que você está enganado e a gente vai continuar cometendo os mesmos erros que cometemos antes. Porque quem nos muda, quem nos molda é a palavra de Deus. Hoje eu estava aconselhando uma pessoa que está com um problema muito sério. Eu estava meio dormindo ainda, gente, quando eu recebi mensagem dela. Mas eu tive que acordar, porque o negócio era bravo mesmo. Olha, tudo que eu ia falando para ela, porque tinha coisas que eu já não sabia nem falar, porque o negócio era tão sério, que não tinha assim, palavras minhas para dizer assim, nossa, mas nisso aqui, o que isso pode fazer? Eu não posso dizer isso. O que eu penso de verdade, não dá nem para falar, porque o que eu penso não condiz com a palavra de Deus. Então, opa, a palavra de Deus, é isso mesmo, a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz a respeito? Aí o Senhor começou a ministrar. E tudo que eu falava para ela tinha um versículo. Eu falava, olha, a gente pode usar isso, que aqui na palavra diz isso, 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 isso. A palavra de Deus nos conduziu ao caminho que ela devia tomar. Agora, se a palavra de Deus não estiver no meu coração, qual é o caminho que eu vou tomar? O caminho que a irmã Wanda ia falar, se tivesse na carne. Mas é a palavra do nosso coração que vai nos dar direção. Então, mulher, eu te chamo para um novo ciclo, para um novo período, mas período de mudança mesmo. Período de mudança. Eu sei que muitas buscam o Senhor. Eu sei que muitas têm experiências maravilhosas com o Senhor. Eu sei que tem muitas que dão o seu primeiro momento, sabe? Eu sempre lembro de manhã. Eu tenho que me consertar até com isso, porque eu levanto, acordo de manhã, meio dormindo, vou para o banheiro, ouço alguma coisa, daí lembro do pedaço do louvor, que seja o meu primeiro respirar, meu primeiro pensamento tem que ser do Senhor. Meu primeiro pensamento. Meu primeiro pensamento. Então, eu quero chamar você hoje a começar tudo novo. A gente chega da gente tentar fazer um Deus moldado ao que a gente espera dele. Vamos ser moldadas por esse Deus. Vamos corresponder ao chamado, porque ele tem um chamado para a tua vida. Você crê que Deus tem um chamado para a tua vida? Você sabe que você tem um propósito do Senhor na sua vida. E muitas vezes o nosso propósito é meio duro, né, gente? Às vezes é meio duro. Não vou nem ficar falando de exemplo, mas às vezes é duro. É duro mesmo, mas dentro do teu propósito você vai sendo moldada. Amém? Então, quero ler mais um texto. Está lá em Filipenses 3,13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses homens que a gente mencionou aqui, em Êxodo, esses homens, essas mulheres, esse povo, eles estavam presos ainda lá no Egito. Eles estavam lá no deserto com o coração no Egito, com o coração no que eles comiam, com o coração de como era a vida deles lá, mesmo vivendo mal.
Eles estavam presos no passado deles. E por estar preso no passado, eles não conseguiam continuar. Eles não conseguiam prosseguir. Teve que ir embora toda aquela geração para começar tudo novo. Irmãs, nós não precisamos de morrer, amém? Não precisa da gente acabar para começar tudo novo, não. Amém? A gente pode começar nós mesmos tudo novo. Não precisa de acabar essa geração para isso. Nós podemos ser essas mulheres que são levantadas nesse tempo. Eu gosto também daquele louvor, né? Que para um tempo como esse, que é a palavra de Deus, né? Lá, quando a gente fala de Esther, né? O meu grupo de mulheres lá da igreja, o Projeto Esther. Então, esse é o nosso louvor, né? Para um tempo como esse, fui chamada para estar aqui. Você está aqui? Se você está aqui, é porque Deus te levantou para esse tempo. Se você está aqui, é porque você é relevante para esse tempo. E você vai ser relevante dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, você vai ser relevante dentro de onde você estuda, você vai ser relevante no teu bairro, você vai ser relevante na tua igreja, amém? É um tempo novo. Sabe por quê? Porque o tempo tá pequeno, tá curtinho, gente. A gente não tem tanto tempo nessa terra, não. Não tem tanto tempo nessa terra, não. Então nós estamos aqui para fazermos a diferença neste lugar. E Deus levanta homens e mulheres para serem diferentes no lugar que todo mundo é igual. Né? Que sai todo mundo lá, se vestindo, né? Todo mundo lá igual, as tatuagens igual, os piercing igual, é tudo, né? Mas Deus nos levanta para ser diferente nesse lugar de gente igual, ok? E eu quero orar por vocês para isso. Eu quero orar para que vocês possam hoje, para que eu, para que eu possa hoje fechar um ciclo onde a gente olhava para o passado e olhava para o peso que estava carregando. Onde a gente olhava para o passado, eu olhava para a dor. A gente olhava para o passado e pensava, é por isso que eu estou vivendo isso hoje. Chega. Sabe para que serve o passado? Para deixar lá. Porque o passado você não vai mudar. O presente você está vivendo. Agora nós vamos nos preparar para o futuro. Vamos viver agora para preparar o que a gente tem no futuro. Eu não sei se eu já mencionei isso aqui, a última vez que eu vim aqui, mas eu estou fazendo minha árvore genealógica. Tem me ensinado muito. Tem me ensinado de onde eu vim. De onde eu vim e onde eu estou. Tem me ensinado a ser grata por cada um daqueles que fizeram parte da minha história. Aqueles que eu não conheço. Eu fico vendo lá os nominhos das pessoas, né? Minha família que morava na Holanda. E que eu não conheci só minha avó, que veio da Holanda. Meu avô não conheci, tios avô, não conheci. Mas tem uma história. E eu aprendi a ser grata, porque eu estou aqui hoje por causa de uma construção. O que veio de trás para mim foi essa construção. Isso para mim é válido. Agora, os problemas que vieram no meio dessa construção, fica para lá. Quando você faz sua árvore genealógica, está o nome da pessoa, tá as datas da pessoa, tá pai de quem ela foi, avô de quem ela foi, a construção que ela fez que realmente foi relevante, que é a nossa família. Isso é relevante. As outras histórias tristes que nós temos são para deixar para trás. Então, se está te atrapalhando hoje, não quero menosprezar a sua dor, dizer que não dói. Mas se está te atrapalhando a prosseguir, a gente vai deixar para trás hoje, amém? E eu vou orar para isso. Gente, está aqui a dona da dor, tá? Cheia de história triste para contar. Cheia de história triste para contar. Mas eu não quero ficar lambendo minhas feridas. Não quero. Em cada tragédia que eu passei, eu falava para Deus, Senhor, eu não quero ter pena de mim mesma. Eu não quero. Eu não quero ter pena de mim mesma. Eu não quero ficar com dó de mim, não. Senhor, me ajuda a sair desse lugar.
porque eu quero prosseguir, eu não quero ser uma pessoa que tem dó de mim, porque eu não quero que as outras pessoas fiquem com pena de mim. Eu quero prosseguir, eu quero ser relevante, eu quero fazer a diferença. Eu escolhi. E eu quero, de verdade, que você escolha. Eu quero que você escolha deixar o passado para trás. Por mais dolorido que seja, não adianta você falar para mim assim, mas esse foi... Você não conhece a minha história. E muitas outras. Gente, o problema foi feito para a gente passar por ele e vencê-los. E se tornar mais forte. Você não seria quem você é se não fosse tudo que você passou, amém? É quem te transformou em quem você é hoje. E de repente você olha para você e não gosta muito. Mas eu vou te dizer que aqui dentro você pode encontrar a solução para te transformar naquilo que o Senhor espera de você. Amém? Então, amém. Hoje é o dia de encerrar um ciclo. Hoje é o dia de começar tudo novo. Eu quero orar por vocês. Mas eu não quero simplesmente orar por vocês sem vocês desejarem. Eu quero que você queira. Eu quero que você queira a transformação. Eu quero que você queira começar tudo novo. Eu quero que você queira começar um ciclo onde você vai buscar ler mais a palavra. Onde você vai ser aquela que faz o devocional e manda para todo mundo. Sabe, no chuveiro, né? WhatsApp eu recebo acho que uns 20. Falou, nossa, não dá para abrir. Mas você vai ser essa mesmo que faz o devocional. Põe lá, usa o seu Instagram como devocional. Chega, gente, da gente fazer biquinho no Instagram. Nós não somos para esse tempo mais não. Amém? Vamos usar as armas, as ferramentas que Deus dá para o reino. Eu quero que você queira. Eu quero que você queira essa transformação. Não adianta eu querer. Eu quero que você queira. Eu quero que você queira começar tudo novo. E eu sei que muitas já começaram. Eu sei que muitas têm tentado. Eu sei que muitas começaram esse ano já com projetos. Mas tem mais. Amém? Tem mais para a gente viver. Não vamos cometer os mesmos erros. Chega de cometer os mesmos erros. Deus não vai se moldar a nós de jeito nenhum. Então vamos nos moldar a Ele. Amém? Então nós vamos orar. Eu acho que o pastor